Ok, pessoal, então vamos começar então a nossa aula. Eu estou muito feliz de vocês terem aceitado esse desafio de participar de uma aula online, ao vivo, e ainda mais com um tema tão importante. Esse tema que tem instigado a vida das pessoas, a questão da identidade e a questão do propósito. Muitas pessoas me mandam direct, muitas pessoas mandam perguntas, muitas pessoas sempre fazem indagações sobre essa questão de identidade e propósito. E nessa aula de hoje a gente vai falar especificamente de como descobrir a sua identidade e o seu propósito. Mas primeiramente quero dar boas-vindas a vocês, de coração. Eu estou muito impressionado a proporção que esse desafio que eu lancei, né, de a gente fazer essa aula, tomou. São muitas pessoas. Eu coloquei um número limitado porque eu não quero a quantidade. Eu quero poder alcançar o máximo de pessoas na seguinte questão, de clareza. Eu vou abrir para perguntas. Imagina se tivesse aqui uma sala com 100 pessoas, 200 pessoas. Eu não ia conseguir responder todo mundo, mas uma sala com 15 pessoas, nessa sala é para ter 23 pessoas. Imagina um número muito grande, eu não vou conseguir responder todo mundo. Então eu quero essa qualidade, entende? Então por isso que eu estou fazendo dessa forma, com uma quantidade bem baixa. Mas, enfim, quero agradecer você a sua disposição, esse preço que você está pagando de estar participando dessa aula. Eu tenho certeza que hoje, depois dessa aula, muitas respostas você vai ter, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Mas antes eu quero só fazer algumas considerações. Já quero te pedir, a primeira tarefa dessa aula é o seguinte, nós sabemos que tudo aquilo que nós explicamos, quando eu falo nós, é o projeto que a gente tem desenvolvido. Eu acredito que todo mundo aqui conhece o Pablo Marçal. Eu vou explicar um pouquinho a relação minha com o Pablo Marçal, mas a gente tem no nosso coração um propósito muito claro, um propósito de existência. A gente sabe a nossa identidade e, consecutivamente, a gente sabe para que nós existimos, ou seja, o nosso propósito existencial. Então, nós temos muito claro no nosso coração que nós nascemos para destravar pessoas, para desalienar pessoas de sistemas, de coisas, de pessoas, de igreja, de religiosidade, não de igreja, mas de religiosidade. Igreja não é um prédio, são pessoas, né? Mas existe hoje um sistema, vocês devem ter percebido, vocês acompanham também o Pablo, uma onda, né, dessa questão de bater contra a religiosidade. A gente ama a igreja, nós congregamos, nós dizimamos, nós estamos perto de pessoas, nós amamos pessoas, mas só que nós estamos cansados da alienação. A alienação que tem prendido pessoas, enfim, que é um dos assuntos que nós vamos conversar hoje. Então, nós queremos destravar as pessoas, nós queremos levar as pessoas a estarem no centro daquilo que nós acreditamos de propósito existencial que cada pessoa tem. Então, hoje você vai ficar mais claro para você como que funciona essa questão, ok? Então, vamos lá então, pessoal. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Nós estamos com 17 pessoas aqui na sala. É o seguinte, o que eu quero pedir para vocês? A primeira tarefa. Eu quero que vocês, durante a aula, façam um print da aula aqui agora, como eu estou falando, enfim. E eu quero que você deixe uma frase daquilo que tocar no seu coração, que fizer sentido para você, um insight, um drive novo, e você coloca nessa foto, posta lá nos seus stories e me marca, tá bom? Se todo mundo fizer isso, eu vou alcançar o objetivo aí de poder impactar mais pessoas. Então você faz o print aí da aula, faz um texto, me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar de todo mundo, tá bom? Então essa é a nossa primeira tarefa, além das tarefas que eu vou passar para vocês. Então, pessoal, eu já dei aqui já o início, a introdução da aula. Vamos conversar então um pouco sobre essa questão de identidade e propósito. Eu não sei se vocês sabem, mas 98% da humanidade não sabe quem elas são e para onde elas vão. Nós vivemos hoje numa sociedade que as pessoas estão perdidas de propósito e identidade. Se você fosse sair na rua para fazer uma enquete, se você fosse para a rua hoje perguntar se as pessoas sabem quem elas são e o que elas nasceram para fazer, você vai chegar a uma estatística que 98% das pessoas que foram entrevistadas
não sabem quem elas são e para onde elas vão. Deixa eu só verificar aqui se todo mundo está com áudio cortado, porque houve um eco aqui. Mas, enfim. Eu acho que alguém está com o áudio aberto. Eu estou ouvindo. Raira, desliga seu áudio, Raira. Eu não estou conseguindo desligar. Desliga aí, porque senão eu vou ter que tirar da tela. Você vai ter um microfone. Peraí que eu estou tentando desligar. Vai ter um microfonezinho e você clica em desligar, desativar. Peraí, que eu estou tentando. Ai, meu Deus. Felipe, ativa o áudio de todo mundo e desativa de novo. Vamos lá, verdade. Eu preciso... Eu saí da tela também, totalmente. Mesmo som, teste do áudio computador. Tem como também desativar individual, não precisa ser de todos, não. Você pode só no dela desativar só o dela. Ah, tá. É porque agora que eu consegui aqui na tela, e aí agora eu vou desativar aqui pessoalmente. Desativou, desativar, desativar. Não, agora não. Ok, consegui. Então vamos lá então, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, eu gostei aqui de ver o rostinho de vocês. Então vamos lá. As pessoas estão com sede, com uma necessidade de descobrir quem elas são. E aí você me pergunta, Felipe, como que eu faço para descobrir a minha identidade? Como que eu faço para descobrir o meu propósito? Eu não sei como que eu faço. Então a gente vai construir aqui nessa aula uma escada para que coisas comecem a ficar clareadas, vão clarear aqui para vocês agora, e depois, no decorrer dos seus dias, da semana, muita coisa vai fazer sentido. A gente tem algumas tarefas aqui que eu vou passar para vocês, mas o importante é que você entenda o contexto. Se eu for direto no ponto aqui, o que você precisa fazer para identificar a sua identidade, o seu propósito, você vai ficar perdido, você vai falar assim, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. É o que muitas pessoas hoje, nessa geração fast food, que é o seguinte, as pessoas só querem apertar um botão e aí elas querem receber na hora tudo aquilo que elas desejam. Deixa eu te falar, isso não vai dar certo, não é assim que funciona. Tudo é uma questão de processo. E a gente precisa construir esse processo para que a gente possa alcançar o ponto, e não só alcançar, mas alimentar tudo aquilo que nós recebemos e avançarmos como seres humanos. Então, vamos lá, continuar aqui. Então, 98% da humanidade, ela não sabe quem elas são. E a alienação, o que é a alienação? A alienação é o direito, é você transferir um direito ou um bem seu para outra pessoa. Então, pensa comigo. Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ser livre, você tem o direito de ser próspero, você tem o direito de... enfim, você tem o direito de plenitude. Plenitude fala de totalidade. Mas sabe o que está acontecendo? Quando você se torna uma pessoa alienada, você transfere esse direito seu para outras pessoas. Você transfere esse benefício que você tem para lugares, para sistema, para pessoas. Então, deixa eu falar para você. Eu tenho certeza que tem 18 pessoas assistindo essa aula. Eu tenho certeza, 98% aqui dessas 18 pessoas são alienadas a alguma coisa. Aí você fala, Felipe, eu não sou alienado. Eu não sou alienado. Deixa eu te falar, se você não tem clareza da sua identidade, do seu propósito, você está, infelizmente, alienado a alguma coisa. Você precisa descobrir o que é que está fazendo você ser uma pessoa alienada. Você precisa descobrir o que está fazendo com que você transfira esse direito que você tem de ser feliz, de ser próspero, de alegria, de plenitude, para outra coisa, para outra pessoa, para outra. Você tem que descobrir o que está acontecendo. Por quê? Somente as pessoas que não têm clareza da sua identidade, do seu propósito, são pessoas que, infelizmente, estão alienadas. Agora eu quero te fazer uma pergunta.
Você é alienado? Deixa eu ver o rosto de vocês aqui. Eu queria ver o rosto de vocês com essa pergunta. Agora dá para ver o rosto de todo mundo. Quero fazer uma pergunta para vocês. Samuel, o Natan. Deixa eu ver aqui o nome pessoal. A Cristiane, a Bruna, a Anne. Vocês são... vocês têm clareza da identidade, do propósito de vocês, de existência? Você precisa ser sincero com você. Você tem essa clareza? Se você não tem essa clareza, eu sei que tem pessoas aqui que fizeram o método IP e que eles estão aqui para aprender um pouco mais, ter clareza. Mas a maioria das pessoas aqui, elas não têm clareza da sua identidade. Por quê? Porque vocês, infelizmente, são alienados a alguma coisa. Vocês transferiram o bem de vocês, a vida de vocês a outras pessoas. Por isso que essa peregrinação na Terra em busca de satisfação. Uma pessoa que não tem identidade, sabe como é que ela vive? Ela vive em busca de algo e ela forma, ela consegue ter dinheiro, ela consegue multiplicar suas finanças, prosperidade, ela consegue fazer muitas coisas, mas só que é o seguinte, quando você não tem clareza da sua identidade, é como se você vivesse de uma forma vazia. Então é o seguinte, eu não tenho a minha identidade. Então eu fico fazendo coisas, eu estudo por estudar, porque alguém mandou estudar e disse que é bom estudar. Eu trabalho, dou duro, mas só que aquilo, no final do dia, eu não me sinto cheio, eu não me sinto completo, eu não me sinto satisfeito, eu não me sinto feliz. Isso são características típicas de pessoas que não sabem quem elas são. Elas fazem por fazer. Elas praticam por praticar. São como robôs. Eles estão ligados no modo hipnótico. As pessoas que estão aí anotando, primeira tarefa que eu quero que você faça é o seguinte, lê o livro Mais Esperto que o Diabo. Eu tenho ele aqui em PDF. Se você quiser, eu posso passar para você esse livro em PDF, ok? Danilo, você está replicado 2 vezes aqui na minha tela? Você está ligado em dois aparelhos aí? É porque eu loguei com o celular e depois eu fui abrir o computador, aí ficou duplicado. Ah, beleza, fechou. Então, olha só, esses sentimentos trazem a clareza que você não sabe a sua identidade. E por que vai falar, Felipe, mas é lógico, eu estou aqui fazendo isso, essa aula aqui, para mim poder identificar, mas deixa eu te falar, eu preciso trabalhar com o seu sentimento de realidade. Eu preciso que você realmente chegue ao ponto de falar, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? E para isso eu preciso falar realmente, mostrar para você, lembrar para você a via que você está vivendo. Essa via que você está indo, deixa eu te falar algo, se você não corrigir essa via sua, sair dessa alienação, você vai viver uma vida sem sentido e você vai terminar o resto da sua vida da pior forma como um ser humano pode terminar. Você já conversou com aquelas pessoas que parece que a vida dela não tem sentido e ela fala só mal das pessoas, mal de coisas, mal de lugares, mal de tudo. É a pessoa que reclama de tudo, pessoa amargurada, pessoa ferida, pessoa machucada. Ninguém presta para ela, todo mundo é doido, todo mundo é maluco, todo mundo vai machucar, todo mundo vai ferir, todo mundo vai... Enfim, essas pessoas que são dessa forma são pessoas que não sabem que elas são, não têm a sua identidade. Então, vamos lá então para alguns pontos que fazem com que você se torne alienado. A gente vai falar aqui agora dos pontos que fazem... Parou para mim. Ok? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, olha só. Ignorância. Deixa eu falar algo para vocês. Existe um ditado que é o seguinte: em terras de cego, quem enxerga é rei. A gente vive hoje numa geração, a nossa geração é uma geração que mais tem acesso a conteúdo que já existiu na face da Terra. Alguém está com áudio aí? Por favor, desliga.
Nós somos uma geração que tem mais acesso à informação que já existiu na face da Terra. Mas só que é o seguinte, essas informações que estão distribuídas diariamente, esses conteúdos, eles são aleatórios, eles são bagunçados. Eles não têm uma forma estrutural de entendimento. Então é o seguinte, quem consegue furar esse bloqueio e se organizar em conteúdos e informações, ele consegue alcançar furar esse bloqueio da alienação com informação, com informações. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, quem sabe não precisa falar, mas se eu perguntar para vocês aqui, deixa eu olhar o rosto de vocês, eu preciso olhar. Quem aqui sabe o que é holística? Só faz assim com a cabeça, quem sabe? O Danilo sabe, eu sei. A Marluce sabe. Mas o resto das pessoas não sabe. Olha a cara do Samuel. O Samuel tá quase chorando. Alô, alguém tá ouvindo isso? Som parou aqui. Não. Você tá me ouvindo? Samuel, você tá me ouvindo? Samuel? Tá não, você não tá balançando a cabeça? Oi? Samuel, fala alguma coisa. Tá todo mundo me ouvindo? Balança a cabeça aí. Quem tá me ouvindo? Parou. Tá todo mundo me ouvindo, mano. Eu não tô conseguindo ouvir. Você deve ter desativado alguma coisa aí. Quando clica na tela, Felipe, Parou. tem como mutar você, entendeu? Além de mutar ele. Às vezes ele mutou você. Entendi. Bom, Samuel, aqui para mim tá funcionando tudo. Você vai ter que fuçar aí, cara, até você conseguir. Ok? É o seguinte, o que é holística? A holística nada mais, nada menos que é alegria. Você se alegre no máximo, no topo, é você alcançar a plenitude da alegria. Então, holística nada mais, nada menos que você alcançar a alegria. Olha só, o que acabou de acontecer? Fiz um exercício aqui para vocês. Eu falei para vocês que a holística é a alegria. Eu passei uma informação para vocês. Quem aqui acredita que holística é alegria? Levanta a mão assim. Tem gente que tá balançando a cabeça já. O Cristiano tá duvidando. Deixa eu falar para vocês. Holística não significa alegria. Holística é uma forma de você sair de uma circunstância, se colocar numa posição alta, para você conseguir ter a visão ampla da circunstância, do momento, enfim. Então, holística é você sair das circunstâncias e você ter uma visão ampla do contexto. Isso é holística. Mas só que olha que interessante. Eu falei aqui e muitas pessoas acreditaram. E você fala assim, nossa, que coisa. Mas eu já te falar, isso acontece com você todos os dias. Muitas informações estão sendo dadas para vocês e vocês estão acreditando. Muitas informações estão sendo derramadas, distribuídas, disseminadas aí na Terra, e você está acreditando. Você acredita em tudo. Você acredita em tudo que as pessoas falam, você acredita em tudo que você vê no jornal, você acredita em tudo. Deixa eu falar algo para você. Dessa forma, você nunca vai saber quem você é. Porque se um dia você for numa igreja e ouvir alguma coisa, e você se motivar, e no outro dia vier uma palavra dura de ensino e exortação, você vai perder sua identidade na hora. Porque você vai ficar somente sendo guiado por aquilo que está sendo dado como impressões de informação e de conteúdo. Você precisa acessar a fonte das coisas. Você precisa quebrar esse ritmo hipnótico que você tem vivido para você começar a acessar a fonte das coisas que você tem vivido. Porque senão você vai ser uma pessoa alienada às informações que outras pessoas dão. Então, por exemplo, tudo que eu falar aqui para você, você pode questionar. Você deve se questionar. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos uma forma cultural de que quem pergunta é burro. Por exemplo, no Brasil, a criança que pergunta, o adolescente que pergunta depois que o professor ensinou alguma coisa, ele é vaiado. Burro, você não sabe de nada. Então, você é limitado a perguntar. Você chega em casa e começa a perguntar as coisas para o seu pai, para sua mãe, e você ouve, cala a boca, menino, cala a boca, menina. Então, você se limita. E deixa eu falar para vocês, uma das primeiras coisas que eu indico a todos que tem dúvida da sua identidade, do seu propósito, é começar a fazer pergunta para você mesmo.
Se perguntar. Por que que você faz as coisas que você faz atualmente? Por que que você está fazendo a faculdade que você faz? Por que que você vai nos lugares que você vai? Por que que você vai nos lugares que você frequenta? Por quê? Por que que você está lá? Por que que você está vestindo as roupas da forma como você está vestindo? Aí você fala assim, mas Felipe, como assim? Quando você começa a perguntar, você começa a fazer com que o seu cérebro funcione. O seu cérebro é uma máquina. E ele não quer gastar energia, então ele quer aceitar tudo. O seu cérebro ele é programado somente para sobrevivência. Ele quer evitar todo tipo de desconforto. Ele não quer ficar pensando, mas você precisa exercitar ele. Eu te garanto, para você poder saber quem você é e para você viver o seu propósito de existência, isso vai começar nas perguntas. Você precisa começar a perguntar. Você precisa começar a ter as informações mais seletas daquilo que você está ouvindo. Essa semana eu escrevi no meu Instagram lá que Jesus, ele ressuscitou e depois que ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Ou seja, Jesus, ele ainda está com o seu corpo de humano no céu. E uma pessoa virou para mim e falou, isso é loucura, por que você está falando isso? Eu falei, peraí, é loucura ou é Bíblia que eu estou falando? Pega a Bíblia e lê. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele foi glorificado. Ele subiu aos céus. Ele subiu aos céus. Não tem mais outro assunto do corpo de Jesus ou de Jesus depois disso. A não ser da manifestação do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele subiu. Outras pessoas como Moisés, né? Outros personagens bíblicos que subiu, ninguém encontrou o corpo, ninguém sabe onde estão os restos mortais. E aí essa pessoa que veio me questionar, falando que isso não é bíblico, eu falei para ela, para pensar. Você pensar, você vai chegar nesse contexto que eu estou falando para você. É só pensar. Mas as pessoas só querem viver como máquinas. Você precisa furar esse ritmo hipnótico. Você precisa furar, você precisa entrar na contramão daquilo que você está vivendo. Se você está numa direção, a dica que eu te dou é, vai na outra direção. Começa a fazer perguntas, começa a se questionar, começa a questionar as pessoas que estão perto de você. Mas não é questionar de qualquer forma, agressiva, fazendo com que as pessoas fiquem machucadas, decepcionadas, só para ficar machucada, decepcionada, porque alguém falou. Não, seja nobre com as pessoas. Faça perguntas inteligentes. E aí você pode ter certeza que a máquina vai girar. As coisas vão fazer sentido. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, informação. O segundo ponto é a questão da religiosidade. Aqui, a gente abraça muitas pessoas sem encostar nelas. Felipe, a religiosidade, Felipe, pelo amor de Deus, como que eu faço com a religiosidade? Deixa eu falar algo para vocês. A religiosidade, eu posso garantir para vocês que é 40% de toda alienação. Sua conexão... Vocês estão me ouvindo? Oi? Tá ok, né? É o seguinte. Religiosidade. Você precisa acessar a fonte. Quando a gente fala assim de acessar a fonte, as pessoas ficam um pouco... Tá travando para todo mundo? Tem alguém que está escrevendo aqui que está travando. Mais ou menos. Um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Às vezes a internet dá um pico de... Ok. A religiosidade. A religiosidade é algo que tem dominado muitas pessoas. E tem alienado também muitas pessoas. Se você é uma pessoa religiosa, você precisa quebrar isso na sua vida, porque senão você nunca vai saber quem você é. E quando a gente fala de religiosidade, é você colocar as suas práticas religiosas acima de Deus. Colocar as suas práticas religiosas acima de Deus é religiosidade. Então, isso é algo muito perigoso e tem feito muitas pessoas deixarem de ser quem elas são. Então, a religiosidade é algo que tem dominado a vida das pessoas.
Então, por favor, deixe de ser religioso. Felipe, como que eu deixo de ser religioso? Ama Jesus acima das suas práticas. Ame Jesus mais que as pessoas. Ame Jesus acima da sua própria vida. O problema é que você ama o seu pastor mais que você ama a sua igreja mais que você ama o seu padre mais que você ama a sua congregação espírita mais que você. E aí então você se está alienado. Lembra que eu falei, alienação é um direito, é transferência de um direito seu para outras pessoas. E aí então você tem o acesso direto à fonte, mas só que você é alienada a que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas acham de você. E aí você fica preso em um sistema, uma forma que outras pessoas pensam e têm os seus conceitos, que eles chegaram aos seus conceitos, mas eles transferiram para você, para sua cabeça, e você aceitou. Então, por favor, fure esse sistema religioso de pensar. Acesse a fonte. A gente está construindo aqui algo para que você possa chegar na sua identidade, no seu propósito. Você precisa entender isso, ok? Nós estamos construindo a ponte para chegar lá. Vamos lá. Medo. O medo é também algo que faz com que as pessoas não consigam viver o seu propósito de existência. Medo. Como que o medo assola a humanidade? Eu não sei se todos aqui são cristãos, se acreditam em Deus ou não, enfim, se tem uma outra prática a não ser a dos cristãos, mas deixa eu te falar algo para você. O medo, ele é a ferramenta mais poderosa que o diabo usa para alienar as pessoas. Se você tem medo de algo, você pode ter certeza que você está na mão de alguém. Isso é muito forte. O medo nada mais é do que uma ferramenta usada pelo diabo para poder escravizar a sua vida. A Maíra está aqui na nossa live, aqui na nossa aula. Ela mora na Alemanha. Eu vou falar algo aqui agora e ela sabe muito bem. Eu moro na Alemanha há 10 anos e eu sou uma pessoa livre. Maíra, e eu incomodo muita gente aqui nessa Alemanha, pelo meu jeito livre de ser, não é um jeito brasileiro. Sabe aquela coisa? Porque ele é brasileiro, ele é desse jeito. Não. Uma pessoa livre é o seguinte, ela tem um direito, e se sente no direito de confrontar todas as coisas, de perguntar todas as coisas. E aí, então, eu incomodo muitas pessoas aqui. E assim, eu posso falar para você, eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Eu ainda trabalho em uma empresa aqui na Alemanha, e o meu chefe, ele é muito autoritário, ele gosta das coisas tudo centrado nele. Então, ele é uma pessoa que já chega na pressão, ele já chega botando a bancada dele. E ele faz isso com todo mundo. E ele conta um problema na vida dele chamado Felipe Fernandes. Por quê? Porque quando ele vem cheio de pressão, eu devolvo a pressão para ele. Aí ele fica assim, Ele falou assim, por que você está agindo assim comigo? Eu perguntei, por que você está agindo assim comigo? Aí ele falou, mas eu sou chefe e eu posso falar assim com você. Eu falei o seguinte, olha só como que um ser livre, que sabe a sua identidade, consegue resolver problemas. Eu falei para ele o seguinte, você é meu chefe e eu tenho um contrato com você. E no meu contrato está aqui para mim poder dar a minha energia em troca daquilo que eu preciso fazer. No contrato não está escrito que você pode ser grosso comigo, sem educação comigo, falar de qualquer jeito comigo. Agora, se você quer ser grosso, sem educação e falar de qualquer jeito comigo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cláusula no contrato e você vai me pagar 500 euros a mais para você poder falar do jeito que você quiser comigo. Nunca mais foi grosso comigo. Nunca mais. Mas deixa eu falar para você, uma pessoa alienada, uma pessoa fraca, uma pessoa que não sabe a sua identidade, sabe o que vai fazer, Maíra? Como acontece aqui na Alemanha com muitos brasileiros? Pode falar do jeito que você quiser, senão eu vou perder meu trabalho. Pode falar do jeito que você quiser. Eu tô aqui mesmo. Nossa, muito obrigado pelo trabalho que eu já tenho. Tá tudo certo, tá tudo certo. Deixa eu te falar, não seja alienado.
Se as pessoas falam do jeito que elas quiserem com você e você abaixa a sua cabeça, se as pessoas falam da forma como elas quiserem com você e você não questiona nada, você é uma pessoa alienada. E você é uma pessoa que tem medo. Medo de quê? Medo de ser rejeitado, medo de não ser aprovado pelas pessoas, aprovação social. Você tem medo de perder amizades. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você, o que elas vão achar de você. Você tem medo que o seu pai vai achar, medo que a sua mãe vai fazer, medo que o seu pastor vai achar, medo que o seu padre vai achar. Então, deixa eu falar algo para você. O medo, ele vai aprisionar você em um sistema, em uma forma de ser que vai atrapalhar você a ser você mesmo. Se você é uma pessoa medrosa, por favor, vença todos os seus medos. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão vencer os seus medos. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Falei dos medos e agora eu vou falar da questão cultural. Muitas pessoas são alienadas à forma cultural de ser. Então, por exemplo, no Brasil, eu tenho que ver o rosto de vocês. Eu ponho aqui na tela total, mas eu sou uma pessoa humana, eu preciso ver gente. Eu não consigo ficar falando com a tela, só com a tela. Então, vamos lá. Eu preciso ver o sorriso de vocês, eu preciso ver a dúvida de vocês, eu faço leitura facial de vocês e eu vejo se vocês estão processando o download, se vocês estão entendendo um insight, se vocês estão... Olha a cara do Natan, por exemplo. O Natan tá tão fritando nas coisas que eu tô falando que ele tá... Mas é isso aí, vamos lá, pessoal. Então, olha só. A questão cultural. Eu sou brasileiro, eu posso falar da minha cultura, Ana Beatriz. Eu posso falar que a gente é o povo do jeitinho, que a gente é a galera do jeitinho, do levar. Mas deixa eu te falar, isso é totalmente cultural. Nós, brasileiros, nós somos o povo da guerra, o povo guerreiro, o povo lutador, o povo que batalha, que vai para cima. Essa é a nossa identidade. Não é o povo do jeitinho, mas só que é o seguinte, isso virou uma coisa cultural. E essa forma cultural de ser, ela foi disseminada e você recebe tudo. Você recebe essa forma cultural de ser. Aconteceu uma coisa bem interessante. Quando eu comecei o processo de me libertar, de entender as coisas, eu morava no Brasil ainda. Eu fiz uma coisa muito interessante. Eu morava num lugar que a rua tinha um gato para televisão fechada. Ou seja, TV a cabo. As pessoas faziam as conexões lá e elas conseguiam roubar o sinal. Então, elas roubavam o sinal para suas próprias casas e todo mundo da rua tinha TV a cabo. E o ponto do TV a cabo, ele começava na minha casa, porque a pessoa que morava antes, ela tinha colocado TV a cabo. Aí ela foi embora, a TV a cabo foi lá, cortou, mas a galera foi lá no cabo e soltou o sinal para todo mundo. Quando eu comecei a me libertar, eu falei, eu não sou assim, isso é cultural, eu preciso me libertar disso. Eu fui lá, peguei o alicate e cortei. Cortei o cabo, assim, ó. O povo começou a tacar pedra na porta da minha casa, querer derrubar o portão. Eu falei, deixa eu falar para vocês têm que mudar de vida. Se você for como aquele cabritinho que vai atrás do outro, e se cai no buraco você cai também, você nunca vai conseguir saber quem que você é. Você precisa quebrar essas formas de pensar, essas formas de agir. Você não é isso. E deixa eu já falar uma coisa muito importante aqui para vocês. A sua identidade já está em você. Você não precisa procurar. O caminho não é de fora para dentro. O caminho é de dentro para fora. Você já tem a sua identidade. Você não precisa ficar pagando curso. Você não precisa ficar fazendo aquilo, indo não sei o quê, fazendo aquilo e correndo igual um louco, procurando minha identidade. Cadê a minha identidade? A minha identidade, deixa eu te falar, a identidade já está dentro de você. Já está conectada dentro de você. E o dia que você acessar a sua identidade, vai explodir o seu propósito de existência. Porque o propósito de existência está conectado com a identidade. Deixa eu falar algo para vocês. Como que eu consegui identificar a minha identidade? A sua identidade, ela está conectada, ela tem uma familiaridade com os seus bloqueios. Agora que você vai começar já a saber como que funciona a questão para você descobrir o seu propósito de existência. Eu quero falar sobre os bloqueios emocionais. Então, nós falamos aqui sobre alienação. Você viu os tipos de alienação que tem.
Agora eu quero que você entenda sobre os bloqueios emocionais. Os bloqueios fazem com que você não consiga enxergar a sua identidade. Então tem a alienação, que é a manipulação da sua mente para as direções, te fazendo andar para cá, fazendo andar para lá, fazendo andar para essa direção. Agora você entendeu dessa questão de alienação. Pega essa chave e agora você vai cair para dentro. Estudar por que eu penso assim, por que eu faço assim, por que eu falo desse jeito, eu ajo desse jeito com as pessoas. Isso é alienação, você está sendo alienado. Beleza. Agora a gente fecha essa porta e abre um outro parênteses. Bloqueios emocionais. O que são os bloqueios emocionais? Deixa eu te falar, desde quando você nasceu, cresceu, se desenvolveu e chegou na fase adulta, todas as experiências ruins da sua vida fizeram com que você, de alguma forma, fosse bloqueado. Você foi bloqueado através das circunstâncias ruins. Como que funciona isso, Felipe? Vamos lá. Você nasceu e está ali com seus 3, 4, 5 anos de vida. Você viu seu pai batendo na sua mãe. Aconteceu uma circunstância que fez com que você, como criança, absorvesse aquela situação, aquela imagem. Ali aconteceu um bloqueio na sua vida. Aquela circunstância ruim bloqueou a sua vida. Por exemplo, você passou por isso e agora você cresceu e é um adulto. Você não consegue se relacionar com outras pessoas, você tem medo de homem, você não quer casar, você virou uma feminista. Vamos usar os extremos aqui. Você odeia homem, você odeia casamento, você não quer ter criança. Por qual motivo? Por causa desse bloqueio na sua infância. Você viu seu pai espancando a sua mãe. Eu estou dando um exemplo aqui, não sei se esse é o seu caso, eu estou falando de acordo com aquilo que eu trabalho, que eu vejo, enfim. Você foi abusado na infância. Você é um adulto que tem problema emocional, você não consegue ter relação sexual, você não consegue fluir na sua vida em questão de emoções. Então, o bloqueio emocional. Então, os bloqueios fazem com que você fique paralisado na sua vida. E o mais interessante é o seguinte, o seu bloqueio, o seu maior bloqueio tem afinidade, tem intimidade com o seu propósito de existência. Uau! Isso é muito forte. O que significa, Felipe? Que o seu propósito existencial está ligado com o seu bloqueio. A gente precisa achar o seu bloqueio emocional. E ali você vai começar a ter uma clareza do que é o seu propósito de existência. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tinha 7 anos de idade, Marluce, eu fui fazer uma apresentação na escola. E eu precisava ler uma frase. Não ler, eu precisava decorar uma frase. E aí, então, eu passei a semana na escola decorando a frase. E estava tudo certo. E aí, no dia da apresentação, era um auditório muito grande, tinha mais ou menos umas 300 pessoas, era muita gente. E eu estava lá junto com mais 3 crianças para poder falar o versículo, era um versículo, para mim poder falar o versículo. O que aconteceu? Os 2 falaram e na minha hora eu travei. E quando eu travei, as pessoas começaram a rir. E quando começou a pessoa a rir, eu joguei as coisas que eu tinha na mão e saí correndo, gritando, chorando. E ali foi um trauma na minha vida. E a partir daquele dia, eu não tinha mais condição psicológica de fazer alguma coisa pública. Minhas notas de português caíram. Eu comecei a ter problema com dicção de fala, Marluce. Eu comecei a ter problema com redação. Eu não conseguia fazer redação. Minha imaginação não fluía. Então, olha só. Eu nem lembrava mais daquela cena. Não lembrava. Mas só que aquelas circunstâncias bloqueou a minha vida. E aí, conforme eu fui crescendo, amadurecendo e passei por essa questão do desbloqueio, eu descobri que aquele bloqueio tem intimidade com o meu propósito de existência, Danilo. Eu nasci para falar. Eu nasci para impactar as pessoas. Eu nasci para ensinar. Eu nasci para passar a visão. E para isso eu preciso de quê? De falar, falar, falar. O que eu mais faço hoje em dia, Marluce, é falar.
Eu falo igual um periquito, igual a minha esposa fala. Você fala igual um passarinho, meu bem. Você não para de falar um minuto. É falando em vídeo, é falando nas minhas mentorias, é falando no meu processo de coach, é falando no trabalho, é conversando, falando da vida, falando. Ou seja, qual que é? O Agenor perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ler. Vamos lá, vou fazer só uma leitura aqui dessa. Mais pessoas também falaram uma coisa. Estou com problema com áudio, não sei nada, somente o áudio. O vídeo está perfeito. Só está travando um pouco, o áudio trava um pouco. Ok, o Agenor falou, o que você passou? Tive que dar uma saída e perdi. Não tem problema não, a aula está gravada, tá, Agenor? Tudo aqui está sendo gravado, tá bom? Vocês podem ficar em paz. Vocês vão poder ver depois. Vou passar para vocês. Opa. Beleza. Então, olha só que interessante. Agora eu quero perguntar para você. Qual que é o seu bloqueio? Onde você está travando? Você vai colocar agora no papel. Pega o papel aí, Samuel. Pega o papel e você vai começar a fazer perguntas para você. Vamos lá, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Quem está com filho aí, não está podendo, não fique em paz, tá? Você vai poder escutar a aula depois. Oi, lindinha, tudo bem? Então, eu preciso que você comece a pensar. Por exemplo, no seu trabalho, o que mais te incomoda? Você vai começar a fazer esse tipo de pergunta. Quando você tem um problema com uma pessoa, normalmente você tem a tendência de colocar o problema na pessoa. Agora eu quero que você faça o exercício. O que passa na minha cabeça, em sentimentos, em atitudes, e por que eu ajo assim com as pessoas? O problema está em você. Deixa eu explicar uma coisa para você. O problema da sua vida não são as pessoas, o seu trabalho, o seu chefe, é você. Você tem que assumir que o problema é você. No dia que você assumir que o problema é você, você vai conseguir resolver as tretas da sua vida. Então, o problema está em você. Resolva o problema na sua vida. Começa a fazer perguntas. Na igreja, quando eu vou, quais são as circunstâncias que acontecem que me deixam triste? O fulano falou que ia ligar e não me ligou, falou que ia cuidar e não cuidou. Ele falou lá no púlpito minha vida inteira. Deixa eu te falar, esse tipo de coisa vai acontecer sempre, em todos os lugares, circunstâncias adversas, mas agora é como que você age? Começa a fazer agora a pergunta, eu preciso achar aonde eu estou bloqueado na minha vida. Esse é um dos pontos, um dos exercícios para você alcançar a sua identidade. A gente falou de alienação, agora a gente está falando de bloqueios emocionais. Às vezes o bloqueio é com o seu pai, às vezes o bloqueio é com a sua mãe. Se você tem problema com autoridade, não submete a autoridade nenhuma, é rebelde, não ouve ninguém, você tem problema com o seu pai. O pai representa a autoridade na vida da criança. Se você tem problema com pessoas assim nesse nível, de não ouvir ninguém, de sair se rebelando, de começar a odiar todo mundo, é porque você tem problema com o seu pai. Agora, problemas afetivos, normalmente é problema com a mãe. Não ama ninguém, não aceita ninguém, tem problema no relacionamento, namora aqui, termina, namora ali, namora outro, namora aqui, namora acolá, e vai, acha que a vida é assim. Sai igual coelho aí. Não é assim. Você tem que prestar atenção. Aonde está o bloqueio? Você foi travado numa janela dos 7 anos aos 14 anos, é o momento que acontece mais os bloqueios emocionais. Então você vai começar, não é retroceder, né? Como é que chama, Marluz? Retroceder, não. Em português tem uma palavra quando você faz para voltar no passado. Enfim, não é você fazer... esqueci a palavra. Não é você ficar voltando... Regressão. Obrigado. Regressão. Não é você fazer regressão. É você poder voltar atrás, saber onde está o problema e você fazer o quê? Ressignificar. Anota essa palavra, ressignificar. Essa é a forma de você desbloquear. O que é ressignificar, Felipe? Por exemplo, se o seu problema é com seu pai, você precisa voltar onde aconteceu a cena e ressignificar o quê? Perdoa o seu pai. Às vezes seu pai agiu daquela forma ou fez aquilo com você porque fizeram com ele.
for com o tio, ou com o primo, ou com o vizinho, ou seja, resolve a sua treta como? Perdoando. Perdoa as pessoas, libera pessoas. Em 2015, eu tive a maior crise na minha vida em relação a perdoar. Aconteceu um problema e me injustiçaram, mas assim, me injustiçaram no nível, não estou aqui para ficar lambendo ferida, não. Ministério lambendo a ferida. Não estou aqui lambendo a ferida, não. Eu quero usar como exemplo. Vou tomar uma água aqui. Presta bem atenção. E aquilo me destruiu por completo. Eu fui para o chão, em 2015. E eu sabia que a questão do perdão era muito importante, mas só que o ego estava ali, a justiça própria estava muito forte no meu coração. E eu tentei carregar aquilo, e aquilo estava me fazendo mal, que não me derrubou. Se eu continuasse daquela forma, eu ia entrar numa depressão profunda, para vocês terem saber o nível de injustiça que foi. Mas aí eu cheguei num ponto e falei o seguinte: Deus, se realmente a questão é o perdão, eu não quero liberar. E Deus falou claramente no meu coração: o perdão, ele não é um sentimento, mas é uma decisão. E da forma como você perdoar, você será perdoado. Então, que está uma chave poderosa para você desbloquear e ressignificar os seus bloqueios. Identifica ele e perdoa as pessoas. Não carrega as pessoas. Para você alcançar a sua identidade, você precisa passar por esse processo do perdão. Perdoar pessoas. Perdoar quem te machucou. Perdoar quem te fez mal. Perdoar. Perdoa. Deixa eu te falar, mas você não sabe o que eu passei. Deixa eu contar uma coisa para vocês aí. Eu morei em Berlim 7 anos e eu trabalhava com a comunidade brasileira, língua portuguesa. Português, brasileiro, angolano. E eu peguei um caso que é o seguinte: uma mulher, ela era toda cheia de doença. Ela era 98 quilos acima do peso dela, ela tinha 1,50 m. E ela tinha várias doenças. E ela tinha várias coisas travadas na vida dela. Eu fui sentar para conversar com ela. E a gente chegou no ponto do bloqueio. Sabe qual que era o bloqueio dela? Ela foi estuprada por 11 homens. E aí? E aí, quando ela foi falar, e eu falei para ela que ela tinha que ressignificar, imagina eu ressignificar um processo de estupro de 11 homens. Eu vou ter que voltar na cena e liberar cada um. Então, deixa eu falar para você. Às vezes você acha que o seu problema é muito, mas existe outras pessoas com um problema muito pior. Resumindo, a gente resolveu a treta. Essa mulher ela emagreceu 90 quilos. Ela voltou a ser feliz. Ela arrumou os dentes dela. Ela arrumou a casa dela. Eu fui lá, pintei a casa para ela. Eu fui lá com o rolo, pintei a casa dela todinha. Ela deu uma volta na vida dela. Porque ela ressignificou o bloqueio da vida dela. E hoje ela é uma pessoa feliz. Casou de novo. Tá querendo ter mais filhos. E a vida dela era desgraçada. Aí eu te falo, você está relutando para liberar o perdão, você está relutando carregando pessoas, deixa eu te falar, resolve a treta. Resolve a treta de uma vez por todas. Para de ficar carregando as pessoas. Para de ficar se justificando. Para de ficar lambendo feridas. Sai dessa vida, deixa eu te falar, você tem uma vida de plenitude. A próxima aula eu vou falar sobre finanças, eu vou quebrar o pau, vou falar para vocês como que eu saí de uma vida, de uma dívida de 30 mil reais para ser uma pessoa, eu vou contar para vocês, não sei se vocês já sabem, já ouviram uma live, para ser um milionário. É exatamente isso. Eu era quebrado, fudido, vivia pedindo dinheiro emprestado para os outros. Eu saí dessa vida miserável, desgraçada, para poder viver a minha identidade e o meu propósito existencial. E você acha que isso é muito difícil para você. Por quê? Porque você não acredita que isso pode acontecer com você. Por quê? Por causa da sua alienação e por causa dos seus bloqueios. Eu estou falando aqui de identidade, de propósito de existência. E você está aí relutando para perdoar pessoas.
Ah, Felipe, meu processo não é com pessoas de liberar perdão. Então perdoa você mesmo. Porque você já errou tanto na vida, você já tomou tantas decisões erradas que você fica se martirizando. Você fica se culpando o tempo todo. O tempo todo se culpando dos erros, dos fracassos, das derrotas. Ah, Felipe, meu processo não é com os outros nem comigo, então é com Deus. Deixa eu te falar. Existe um Criador, existe um Criador. Você é uma criação. Alguém te fez. Seja lá quem que você acredita que te fez, mas alguém te fez. Ah, quem me fez foi meu pai e minha mãe. Alguém fez seu pai e sua mãe. Ah, alguém fez meu avô. A gente vai chegar até o ponto do ponto zero. Se você acredita em Deus ou não, isso é problema seu, mas eu preciso que você identifique a sua treta. Ou a sua treta é com você, ou a sua treta é com as pessoas, ou a sua treta é com Deus. Resolve os seus problemas, as suas tretas, desbloqueia. Eu sei que eu não vou conseguir passar por todo o processo aqui de ensinar vocês a andar por esse caminho. Quem tiver interesse e quiser, eu tenho um processo de coach. Eu faço o processo de coach, eu sou coach, tenho 3 formações de coach, além de ser formado em administração e teologia. Sou bacharelado em teologia. Eu trabalho com pessoas desde 2005. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal desde 2005. Eu posso garantir para vocês, a treta está nesses 3 pontos. Ou é com você, ou é com pessoas, ou é com Deus. Você precisa resolver sua treta. Você quer saber quem você é? Para de ser alienado. Para de ser gado. Se vocês não conhecem o meu canal, eu tenho um canal do YouTube, é Felipe com 2 L's Fernandes. Pode ir lá na minha bio, você clica no link lá que vai direcionar você para o meu canal. Assiste um vídeo chamado Gado. Você é gado. Lá eu explico para você o que é gado. Gado come só as mesmas coisas, faz a mesma coisa, estão sempre no mesmo lugar. Se você é gado, você é alienado. Se você é alienado, você nunca vai descobrir a sua identidade. Lá eu dou exemplo de um trailer que eu vi no cinema, desses filmes da Marvel, né? Que passa de super-heróis. Alguém que conhece meu canal do YouTube? Levanta a mão assim, quase todo mundo. Quem não conhece, vai lá e vê. Então, tem um filme agora, lançou da heroína, a mulher aí, enfim. E um cara entra na vida dela para falar o seguinte: se você descobrir a sua identidade, você tem poder para salvar a humanidade. E eu quero falar para você, se você descobrir a sua identidade, Cristiane, que tá rindo, você tem poder para mudar não só a humanidade, mas a sua própria vida. Quem está falando para você é uma pessoa que passou por todo esse processo. Todo esse processo de transformação para poder alcançar a identidade e o propósito. Quando você descobrir quem você é, eu vou falar das tarefas. Quando você descobrir quem você é, o seu propósito vai vir assim, ó, como águas. Como águas. Então, deixa de ser alienado e desbloqueie. Se desbloqueie. Então, essa questão de desbloqueio, eu já falei para vocês. Ressignificar. Você precisa achar a sua treta. Achou a treta, coloca aí na sua lista aí quais são os maiores problemas que você tem na sua vida e começa a fazer perguntas. Perguntas práticas. Por que eu sou assim? Por que eu penso assim? Por que eu ajo assim? Qual que é a minha treta? Tive problema com meu pai, tive problema com a minha mãe. Vou lá e libero meu pai, libero a minha mãe, libero pessoas. E você vai resolver a sua treta. Beleza? Então vamos lá, então, para me passar algumas tarefas para vocês. Ok. Primeiro, ler O Mais Esperto que o Diabo. Segundo, eu queria que vocês começassem a se relacionar com o Criador, porque lá é a essência da sua identidade. Como assim, Felipe? Conversar com Deus. Conversa com Deus. Fala com Ele. Ah, mas eu não gosto de orar. Não ora não, conversa. Só conversa. Você não gosta de orar? Então conversa. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu odeio orar. Cadê os religiosos olhando para mim agora? Olha a cara do pessoal. Deixa eu te falar, eu odeio orar. Sabe o que eu amo fazer? Me relacionar. Então, quando eu vou para os braços de Jesus, eu cheiro o cangote dele. Cadê os religiosos?
Quem que cheira o cangote de Jesus? Deixa eu ver. É a melhor coisa, meus olhos enchem de lágrimas, porque é o seguinte, eu amo Jesus. Eu odeio religião, mas eu amo Jesus. Eu amo com toda a minha força, mais que a minha própria vida. Então, quando você se relaciona com ele, você vai descobrir a essência da sua identidade, não só a sua identidade. Ok? Outra coisa, eu preciso que você volte a sonhar. Acordar e dormindo. Volte a sonhar. Deixa eu te falar, quando você for conversar com Jesus, você fala assim para ele, Jesus, deixa eu sonhar hoje. Deixa eu sonhar. Eu quero sonhar. A Marlu está aqui na nossa aula, ela é uma coach também. E essa semana uma pessoa, uma coach dela, um cliente dela, liberou umas palavras proféticas na vida dela. E eu tenho certeza que ela sonhou essa noite. Se ela não sonhou na noite, ela vai sonhar ou está sonhando. Entende? Coisa mais preciosa é você sonhar. Conversa com Jesus e fala assim, Jesus, me dá um sonho sobre a minha identidade, o meu propósito de existência. Gente, seja prático. Fura os bloqueios, cai para dentro, resolve as tretas. A sua identidade já está dentro de você. Ela já está dentro de você. A sua identidade, ela mora em você. Você já nasceu com a identidade. Pessoal, não preocupa com o horário não, porque eu coloquei 30 minutos de intervalo de uma aula para outra, justamente para a gente poder fluir, tá bom? Às vezes você está olhando um relógio aí, preocupado, mas não fica preocupado não, tá tudo certo. Nem que a gente precisar fazer mais uma outra aula de graça para a gente poder fluir aqui, a gente faz, tá bom? Eu quero que você agora volte às essências. Volta para dentro de você. Quebra barreiras. Para de ser religioso. Para de achar que Deus está com um cajado na mão para bater em você. Para com isso. Que ele está bravo com você porque você pecou ontem, porque você pecou hoje quando você acordou. Fura esse bloqueio. Volte a sonhar. Se conecte com o Criador. Identifique os seus problemas, os seus bloqueios. Descubra em que você é alienado. Olha só, eu coloquei aqui mais um exercício. Fazer uma lista das 5 coisas que você mais ama fazer. Outra coisa. Aqui agora você vai começar a identificar algo. Você vai fazer uma lista de 5 coisas que você mais ama fazer. Aí você vai começar a identificar o seu propósito existencial. Porque as 5 coisas que você mais ama fazer, de alguma forma, estão coligadas. Estão ligadas uma às outras. Então você vai fazer, depois dessa aula, 5 coisas. Você vai começar a observar as características de cada ponto que você escreveu. Escreva, flua, não faz por fazer, não. Aprenda a fazer tarefa. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque eu aprendi a fazer tarefa, Samuel. Eu decidi me tornar o maior executor de tarefas do planeta. Eu tenho esse compromisso comigo mesmo. Se você quer saber realmente como fazer tarefas, você pode conversar comigo que eu vou te ensinar como fazer tarefas. Cadê a Maíra? A Maíra sabe que os alemães são os maiores fazedores de tarefa. O problema é que eles querem só ser funcionários. O maior medo da Alemanha, que eu acredito que é do mundo, é o medo da pobreza. Então eles procuram todo tipo de segurança. Maíra, quando eu falo que eu sou empreendedor, que eu sou investidor, empresário, os caras quase ficam loucos da cabeça. Quando eu falo que eu invisto na bolsa, que eu faço isso e aquilo, os caras falam assim, você é louco, mano, você é louco. Porque eles querem um contrato que paga o plano de saúde, que tem todos os direitos e que eles são felizes. Maíra, se você tá assim, você tá pensando igual os alemães, você tá alienada. Você tem que furar esse bloqueio, porque senão você nunca vai ser próspero aqui na Alemanha. Na Alemanha as pessoas ganham muito bem, mas elas não são prósperas. Prosperidade é a abundância em todas as áreas. Eles têm dinheiro, mas as áreas da vida dele não são prósperas. E é aí que o bicho pega. Eu vou falar na próxima aula sobre a questão da prosperidade. Então, deixa eu falar algo para você. Você precisa entender isso na sua vida. São princípios básicos que, quando você aplica isso na sua vida, um portal se abre. E aí você consegue. Então, eu coloquei algumas tarefas.
Ah, e a última tarefa que eu coloquei é o seguinte: eu coloquei uma foto no meu feed, lá no Instagram, a última foto minha no Instagram, sobre a questão das minhas aulas. Hoje com vocês, eu tenho 80 alunos. Alunos são pessoas, né, nos meus cursos, nas minhas mentorias, no meu curso que eu tenho digital. Inclusive, quem aqui é influencer, gostaria de ser influencer, tem um curso digital, é como transformar o seu público em cliente de potencial. Então, você pode também conversar comigo que eu te passo o link depois. Então, é o seguinte, vai lá nessa foto e comenta o que você achou da aula, como aluno. Só um minutinho. Papa ist beschäftigt. Passou? Dankeschön. Jetzt Papa muss weiter, ok? Gleich ich komme. Quiser trazer água para mim. Gracinha, uns dois segurando a garrafa. Uma garrafa. Então, pessoal, presta bem atenção. Vai lá e escreve um comentário, beleza? Posso contar com vocês? Então é isso aí, pessoal. Mais alguma coisa? Não. Então, pessoal, é o seguinte, é de uma forma bem prática. Ah, Felipe, mas só que eu não consegui identificar não consegui achar minha identidade, meu propósito. Como você pode identificar a sua identidade, o seu propósito? As sementes foram lançadas aqui para você. Você precisa agora plantar a semente. Eu sou um homem do campo, eu planto, eu tenho a minha prática, eu amo orquídea, eu amo plantas, eu tenho, como chama em português mesmo, quando você faz legumes, verduras? Esqueci, alguém fala aí? Hã? Horta. Horta, isso. Eu tenho uma horta e eu amo isso. E eu aprendo uma coisa com a terra. Tudo que você lança na terra que é bom, nasce. Eita, esse é um insight. Saiu agora, esse download saiu lá do céu. Anota aí. Hashtag, tudo que é bom, tudo que você planta que é bom, nasce. Todo investimento bom na terra, ele volta. Marluz, essa veio do céu. Essa veio do céu, Titi. Então é o seguinte, o que você tem plantado na sua vida? Você é a terra. Cadê as sementes? As sementes foi dada aqui nessa aula. Alienação, cancela isso da sua vida, pelo amor de Deus, seja livre. Bloqueios, acha eles imediatamente. Acha seus bloqueios imediatamente. Resolva eles. Se conecta com o Criador. Tenha intimidade. Para de orar. Eita, se esse aqui vai pro Instagram, hein, Marluz? Para de orar. Se relaciona. Gente, vocês não sabem as pedradas que a gente está levando. Não sei se todo mundo conhece o Pablo, mas nós estamos levando umas pedradas grossas. Mas é o seguinte, árvore só leva pedrada por causa dos frutos. É nós, Titi, estamos para dentro. A gente vai levantar a bandeira da reforma da igreja no Brasil, em nome de Jesus. Vocês aguardam a gente. O pau vai quebrar. Eu nunca vi uma mangueira morrer porque levou pedrada não, né, mano? É isso aí, boa. Então, pessoal, vamos lá. Eu quero abrir agora para perguntas. Vamos lá. Eu sei que vocês têm perguntas e a gente vai fazer o momento aqui das perguntas. Vamos lá. Primeira pessoa, levanta a mão aí e já faz a pergunta. Felipe, quando você falou sobre alienação na religiosidade, você falou sobre algo que tem dominado as pessoas, colocar as práticas religiosas acima de Deus. Me dá alguns exemplos de práticas religiosas acima de Deus? Por exemplo, se eu não for na célula, eu não vou ser abençoado. Se eu não for no culto hoje, eu vou contar uma coisa para vocês. O Agenor tá rindo aqui. Aí o Agenor tá falando, eu não vou mais na igreja mesmo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Domingo passado, eu não fui no culto porque eu e a minha esposa, a gente conversou 3 horas sobre a nossa vida espiritual. E vou falar uma coisa para você, foi a melhor coisa que eu fiz no planeta Terra. A igreja era eu e minha esposa, conversando, questionando, se amando, beijando um ao outro. Eita, nós, tem igreja melhor que isso?
Tem igreja melhor que essa, Jesus Cristo. E aí? Se eu não orei hoje, Deus não vai gostar de mim. Deus vai ficar bravo comigo. O pessoal tá rindo aí, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Levanta a mão e pergunta. Eu vou perguntar. Queria perguntar, Felipe, em relação ao bloqueios emocionais. Você disse que se tiver problema com alguém, com um pai, com uma mãe, que deve resolver isso. No caso, se eu tenho um problema com a minha mãe, mas ela já morreu, como é que eu faço para resolver essa situação? É o seguinte, você vai pegar uma pessoa de confiança e você vai abrir o seu coração para essa pessoa e você vai fechar os seus olhos, imaginar como se fosse a sua mãe na sua frente e você vai abrir os seus braços e você vai abraçar essa pessoa como foi sua mãe e você vai perdoar, liberar perdão ou pedir perdão para ela. E você vai mentalizar aquelas circunstâncias ali sendo resolvidas. Entende? Então, é bem simples. Você pega aquela circunstância, coloca uma pessoa de confiança, abre o seu coração para ela, e ali, então, você perdoa ou pede perdão. Ok? E nesse momento pode ser mãe e outras pessoas junto também, pode para resolver, digamos assim, que eu tenho problema com a minha mãe, mas outras pessoas também para perdoar. Que nem no caso dessa menina, teve 11 pessoas que ela tinha que voltar, regressar para resolver, para perdoar. No meu caso, seria a mesma coisa, digamos assim, para cada uma das pessoas, eu utilizo essa mesma pessoa para pedir perdão, para abraçar. Exato. No caso, eu passei pelos 11 pessoas. Eu era os 11 homens na frente da mulher. Foi difícil, viu? Eu nunca chorei tanto na minha vida. Imagino. Ok, próxima pergunta. Fala lá. Ah, tá. Eu sei que ela gosta. As perguntas vão extrair os meus códigos agora, hein? Posso falar? J7. J7. Camila. Isso, pode falar. Felipe, assim, ó, quando você tem problemas em relacionamento, quando você fica muito tempo sem ter um relacionamento afetivo estável, quando você tem problemas financeiros, quando vem tudo junto, mas igual no meu caso, eu não sinto que eu tenho que, por exemplo, perdoar meus pais. Eu vou ter que descobrir com quem são esses bloqueios. Como é que eu faço? Eu tenho várias áreas. É o seguinte, você vai colocar num papel todas as áreas. Coloca no papel todas as suas áreas que você acredita que você tem bloqueio. Aí você vai começar a fazer perguntas para você mesmo. Perguntas práticas. O que aconteceu que eu sou bloqueada? Em qual momento da minha vida? Foi naquele ano lá, 1992, quando a gente mudou e eu vi o meu pai maltratando a minha mãe. Ou eu vi meu pai mentindo no telefone. Ou essas coisas. Por exemplo, vou contar um exemplo, às vezes vai clarear para você. Eu tive um problema muito sério com meu pai. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me prometeu, era febre em Goiânia, eu sou de Goiânia, era uma febre, aqueles patins de 4 rodas assim, patins, como é que é? Patins, né? Patins inline. Inline, isso. Aí meu pai me prometeu, e eu criei uma expectativa muito grande. E aí aconteceu o seguinte, no dia do meu aniversário, meu pai nem lembrou do meu aniversário. Eu não ganhei o patins. E sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, eu nunca mais acreditei na palavra do meu pai. Tudo que ele falava para mim, eu não acreditava. Então, o que marcou minha vida. Eu tinha um problema em ouvir as pessoas e acreditar as pessoas por causa daquele acontecimento com meus pais. Então, é um exemplo. Então, você tem que conseguir identificar as áreas. Então, por exemplo, eu poderia fazer agora uma série de perguntas para você, mas só que enfim, a gente não teria tempo aqui, entende? Então a gente tem que começar a fazer as perguntas e identificando, e lembrando, e voltando em coisas que aconteceram na nossa infância, em nossas vidas, ok? Natan, pode perguntar, mano. Levantou a mão. Quando que você conseguiu identificar a tua identidade?
Olha só. Qual foi o caminho que você fez? Aqui, eu vou falar da aula de hoje. Certo. Todos os pontos que você nos deu, né? Na minha autoanálise, eu considero eu estou dentro desse padrão. Só que eu ainda tenho uma dúvida da minha identidade. Consegui me encontrar, sim, algumas coisas. Você me falou muitas coisas. Só que ainda me falta, eu ainda tenho um ponto de interrogação. Então, eu não estou 100% firme disso. E como você, me fala um pouquinho de você. Deixa eu te falar uma coisa, Natan. A autoafirmação que essa é a minha identidade. Certo. Deixa eu te falar uma coisa, Natan. Só pela forma como você falou comigo, você é uma pessoa que se importa muito com o que as pessoas pensam de você. Tô errado? Tá, eu não me importo, de verdade. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Não se importa? Dessa. Não. Porque é o seguinte, se você não descobriu... Quantos anos você tem? Você pode falar? 35. 35, você tem minha idade. Se você não conseguiu identificar a sua identidade até hoje, é porque você importa muito o que as pessoas pensam de você. Está interno em você. Se a gente fosse conversar aqui agora, eu consegui extrair isso de você. Você ia falar assim, putz, mano. Porque é o seguinte, um ser livre, ele é livre, cara. E ele cai pra dentro, ele tenta, ele faz testes, ele não fica esperando opinião de outras pessoas para poder viver aquilo que ele quer viver. Para fluir. Eu sinto em você uma resistência para você viver aquilo que você realmente deseja viver. Eu olho para o seu rosto, eu sinto uma angústia, porque você quer viver aquilo que você deseja, mas você não está conseguindo. Um dos primeiros pontos é as pessoas que estão perto de você. Às vezes, seu pai foi rígido demais na sua infância. Você foi muito criticado. Seu pai mandou você estudar o que você estudou, fazer o que você está fazendo, entende? Você foi levado sempre pela opinião das outras pessoas, conduzido por outras pessoas. Então, aparentemente, você é um cara livre, você faz o que você quiser, mas internamente de você, e nada dentro de você, você ainda está preso em pessoas, porque se você só pensar que você vai fluir e vai fazer, você pode pensar em desagradar aquelas pessoas, então você trava o seu coração, você trava as suas vontades, você trava a sua iniciativa, você trava os seus desejos, e você não consegue fluir. Então, o que eu precisaria fazer com você, mano? Eu precisaria pegar você assim, mano, entrar dentro do seu coração e fazer assim, ó, rasgar ele. Então você tem que chegar num ponto, mano, porque você tá no caminho, mas você tem que chegar num ponto da explosão. Na explosão é o seguinte, eu decido viver os meus sonhos. Mas para isso você precisa identificar. Para você identificar, mano, você tem que romper essa barreira do que as pessoas vão pensar de mim. Aqui na Alemanha, mano, eu sofro demais, mano, porque existe uma linha de raciocínio, mano. Eu furei todas elas, mano. Eu sou louco aqui na Alemanha, cara. As pessoas me veem, mano, me olham, elas conversam comigo, elas ficam assim, de onde que você é? Você é de Marte? Por que você pensa desse jeito? Eu não saio confrontando as pessoas na rua, eu não saio xingando todo mundo. Mas é o seguinte, mano, um ser livre, cara, ele faz uma bagunça, mano, porque ele anda na contramão de tudo. Faz sentido pra você, Natan, que eu tô falando? Mano, eu queria estourar uma dinamite agora dentro do seu coração, mano. Pegar você assim, mano, e ó, mano, explode, mano, cai pra dentro, cara, você tem tudo, mano. Você é um cara inteligente, você é um cara simpático. Desde quando eu recebi as mensagens de você, pô, mano, pá, legal, um cara comunicativo. Mano, só tá faltando você cair pra dentro, mano. Quando você cai pra dentro, você vai vencer os seus medos, vai vencer os seus bloqueios, vai quebrar a sua alienação, mano. E aí vai vir essa natureza. Foi isso que aconteceu comigo, mano. Eu caí pra dentro, comecei a ser eu. Eu não me importo o que as pessoas falam de mim, mano. Eu não me importo o que elas pensam de mim. Eu só sou eu. E o fato de ser você resolve a treta, mano, de muita gente, cara. E a sua também. Eu fui em janeiro. Eu vou contar uma coisa pra você, Natan. Eu fui em janeiro no Brasil e eu revi a minha família. E eu fiquei na casa dos meus pais, mas só que eu fiz muitas atividades. Eu fiz 2 metros e peso com o Pablo. Eu fiz um Atomic, que é um processo depois do
do método IP. Mano, foi explosão. O meu pai e a minha mãe sentou na minha frente e falou assim, meu filho, quem é você? Aí eu expliquei para eles, olha, pai, mãe, vocês me educaram até os 25 anos de idade. Hoje eu tenho 35 anos de idade. Hoje eu sou eu. Essa é a minha natureza. Aquilo que vocês conheciam de mim era apenas coisa que replicava de ensinamentos que eu vinha de vocês e de outras pessoas que eu convivi. Mas hoje, de mim para frente, eu sou eu. Essa é a pessoa que vocês estão vendo, é o Felipe Souza Fernandes. A minha identidade. Eu sou assim, livre. Então, mano, para você chegar nesse ponto, você tem que rasgar, mano, e cair para dentro. Faz sentido, mano? Vai. Medita sobre isso, mano, e a gente pode conversar depois no privado. Nós vamos falar. Nós vamos conversar. Obrigado. Beleza. Mais perguntas? Posso falar? Pode falar. Seguinte, cara. Você falou sobre o seu propósito tá em um dos seus maiores bloqueios. No meu caso, duas experiências. Uma delas foi quando eu estava na terceira fase, hoje, acho que eu não sei mais como é o nome, um ano antes da primeira série. Eu passei por psicólogo, tudo, e eu era o único aluno da sala de aula que estudava para fora da sala. Tipo, ficava todo mundo para dentro e eu ficava com a minha carteira ali do lado da porta, do lado de trás. E eu odiava pessoas. Eu odiava ficar perto de pessoas. O pessoal da educação física ia tudo junto brincar. E isso foi com o tempo. Eu fui levando isso até acho que os meus 15, 16 anos. Eu não ficava perto de pessoas. Hoje é o contrário. Eu fico muito perto dela e eu gosto muito de ensinar. Você entendeu? Ensinar. Agora, em cima de tudo isso, como eu consigo explodir isso em mim? Eu sei que o meu propósito é ensinar. Eu sei. Só que eu ainda sei que eu tenho outros bloqueios que para isso, só que eu não sei quais são. Como eu faço isso? Eu vou te falar. Pessoal, presta bem atenção que eu vou dar uma chave poderosa para vocês. Alguém que sabe como que você adquire sabedoria? O pessoal do método IPI fica de boa. O Danilo fica coçando ali para responder tudo. Eu vou ensinar algo para vocês agora. Cara, Oi, Poliana, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Gente, ela está na cama do hospital, ela fez uma cirurgia. E ela está fazendo essa aula, eu fiquei chocado para ela. Ela falou, Felipe, eu estou aqui na cama pensando na aula de amanhã, eu conversei com ela ontem. Oh, Jesus. Que bom que você está aqui, viu, Poliana? Obrigado. É o seguinte, pessoal, como que eu faço, Felipe, para me poder romper as barreiras? Você precisa perder o medo de fazer. Você está falando que seu propósito é ensinar pessoas. Começa a ensinar as pessoas. Como, Felipe? Ensina. Hoje você tem tecnologia. Hoje você consegue ensinar as pessoas. Você consegue passar conteúdo. Você consegue explicar coisas. Começa a gravar vídeo para o YouTube. Começa a gravar nos seus stories aí, no feed do seu Instagram. Conteúdo. Começa a ensinar as pessoas. Vão ouvir. As pessoas estão com sede, estão com fome. O Nathan, como é que ele pode resolver a treta dele? Começar a fazer testes. Começar a ser ele mesmo. Decidir, essa semana eu vou fazer 3 dias de que eu vou ligar, desculpa pessoal aí mais religioso, se tiver, né? Liga o foda-se. Eu tô ligando o foda-se. Eu não tô nem aí que as pessoas vão falar e vão pensar de mim. Nathan, depois que eu fiz isso, mano, isso foi uma cura no meu coração, mano. Eu comecei a perder o medo de fazer as coisas. Perder medo de fazer as coisas. Por quê? Porque eu não estava mais nem aí que as pessoas vão pensar de mim. Isso trava a sua vida, Nathan. Então, o princípio da sabedoria está em fazer. Você tem o conhecimento e o conhecimento se transforma em sabedoria quando você faz. Faz o quê, Felipe? Uma ação. Faça ações, ações, ações. Tenta.
Vai lá, ajuda pessoas, explica para pessoas, pega a sua mãe, seu pai, começa a explicar aquilo que você mais gosta de fazer, explica para as pessoas. Se está complicado, peraí, o que eu posso fazer para me explicar de uma forma melhor? Mas e ajuda também esse fato de agir ajuda na timidez, por exemplo, igual o Samuel falou que gosta de ensinar. Mas e quando a pessoa é tímida, igual você falou, grava vídeo, conversa, ensina, mas e quando a gente tem timidez? É o seguinte, é mais simples ainda, Poliana. Se você tem vergonha de falar, começa a falar. Igual eu tô aqui conversando com você, mas eu até comecei a chorar porque eu morro de vergonha, eu tenho esse bloqueio. Eu contei minha história aqui dos 7 anos de idade, você ouviu? Não ouvi. Eu fui fazer uma apresentação e eu tinha que decorar um versículo, e na hora lá tinha 400, 300 pessoas. Eu comecei a gaguejar e não dei conta de falar, e as pessoas começaram a rir, e por causa daquilo eu comecei a ter vergonha de qualquer coisa que eu me tivesse diante de público ou de pessoas. Eu tive que vencer isso. Eu venci como? Caindo para dentro. Comecei a falar, comecei a explicar, comecei a ir na igual hoje eu daqueles sentimentos. A minha filha... Eu demorei a entrar um pouco na sala pela dificuldade que eu tenho com tecnologia, mas também demorei com bloqueio de vergonha. Eu estava com vergonha de entrar. Não, mas tá tudo bem. A aula tá gravada, eu vou te passar ela depois. Mas, por exemplo, você tem medo de barata? Como que você vence esse medo de barata? Cai pra cima dela. É verdade. Você tem medo de rato? Como é que você faz? Pega um pau e ripa no rato até ele morrer. Você vai vencer o medo. Você tem medo de falar em público? Começa a falar. Começa a falar. Você tem medo de ficar no escuro? Eu fiz isso com a minha filha. A minha filha tinha medo de ficar no escuro. Sabe o que eu fiz com ela? Eu apaguei as luzes, deixei em blackout mesmo, escuridão total. Fui lá, abracei ela e falei o seguinte: toda vez que você ficar com medo no escuro, você lembra que o papai tá junto com você. O papai tá sempre junto com você. Aí eu faço uma coisa bem interessante. Quando eu não tô em casa e eles dormem, quando eu chego em casa, eu vou lá e dou um nó na coberta deles. Que aqui na Alemanha faz frio, então tem muitas cobertas. Vou lá, dou um nó. Quando ela acorda, ela vê que o nó tá lá, ela falou: papai passou aqui. Então tá tudo bem. Ah, que gracinha. Então, é o seguinte, você tem que criar mecanismos para o seu cérebro vencer os bloqueios. Minha filha tinha medo, ela não tem mais, ela tinha medo de inseto, porque ela viu a mãe e a avó gritando por causa de uma abelha. Aí agora vê a abelha, ela está gritando. O que eu fiz? Eu peguei uma abelha, botei em cima da mãozinha dela, ela gritando. Eu falei: deixa eu te falar, quantas vezes você é maior que a abelha? Você é maior que a abelha? Sou. Quantas vezes? Papai, muitas vezes. Quem é mais forte? Você ou a abelha? Eu. Então, acabou seu medo de abelha. A partir de hoje, você é mais forte. Entende? Você cria um mecanismo. Natan, entendi. Você cria um mecanismo para você furar os bloqueios. Se as pessoas pensam assim de mim, se eu sou... Mano, eu queria ver um cara igual o Natan no Atomic, mano. Eita, Natan. Você é de Goiânia também, Natan? De onde que você é? Eu sou de Cuiabá. Eu estou em Cuiabá hoje, mas eu já morei em Goiânia. Eu tenho famílias em Goiânia, tenho um relacionamento em Goiânia, né, de pessoas, mas hoje eu moro em Cuiabá. Minha família está em Cuiabá. Mano, Cuiabá, mano, né? Você vai soltar o leão e agora, mano, nessa cidade. Essas pessoas vão conhecer o Natan Dias aí. O cara que venceu todas as limitações. É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Não? Beleza. Qualquer coisa é o seguinte, pessoal. A aula tá gravada. Eu vou mandar para vocês. Se surgir mais alguma pergunta, pode me perguntar. Se das coisas que eu falei aqui, de coach, de não sei o quê, papapá, se vocês quiserem me perguntar, pode me procurar. As sementes foram lançadas aqui para vocês. Agora plante elas em nome de Jesus. Se você não crê em Deus, então plante ela em nome daquilo que você acredita. E resolva todas as coisas para que tenha sentido na sua vida. Ok? Então não esqueça as tarefas, inclusive de dar o comentário na última foto, de seguir lá no
no Face, no YouTube, beleza? Deixar o seu comentário lá. Alguém está fazendo uma pergunta aqui? Posso falar uma resposta que eu recebi na aula? Pode falar, mano. Pode falar aí, Danilo. Tá reservado, mano. Desculpa, eu nem sabia que era reservado, ó. Já falei o nome já também, né, mano? Agora você nem vai querer falar mais. Não, de boa. Pode seguinte, falar, mano. Eu ia perguntar para você a respeito de que às vezes na minha vida eu não consegui cumprir aquilo que eu prometo, né? Tipo, às vezes acontece alguma coisa, eu falo assim, não, eu prometo que eu faço em tal tempo, eu prometo assim, alguma coisa do gênero. E aí, mesmo na aula, eu comecei a pensar aqui e, tipo assim, então para de prometer, cara. Se você não dá conta de cumprir, você só tem muita promessa não cumprida porque você promete sem poder cumprir. Então, você acaba se responsabilizando com aquilo que você não precisa se responsabilizar. Então, isso para mim Quando você falou que tá aqui em Londres, comigo com o Pablo, eu já cantei a pedra para você. Mano, eu vou te soltar a agenda esse programa. Não seja foguete, mano. Seja locomotiva. Uhum. Locomotiva tem mais pegada. Mas esse projeto anda? Tá, eu não tenho dúvida não, mano. Você já ativou o leão, mano. Agora cai pra dentro. Vamos lá, mais dúvidas, perguntas? Não, né? Então é o seguinte, pessoal. Vocês têm contato comigo, acesso a mim. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Sobre o livro, você vai mandar o livro como que você vai mandar o livro em PDF para a gente ler? Eu vou mandar por e-mail. Todo mundo mandou e-mail para mim. Eu vou mandar o e-mail para vocês, ok? Uhum. Então eu vou mandar o e-book e vou mandar a aula gravada. Uhum. Ok? E perguntas que vocês tiverem depois assistindo, pode mandar para mim também que eu vou responder. A Daniela Mota ficou caladinha a aula toda, não vi nem a cor da voz dela. A Ana Beatriz também. Eu tenho um bloqueio em fazer perguntas, mas depois eu pergunto. Tá, mas deixa eu te falar, a sua identidade, ela vai ser clarificada através das perguntas. Então comece a fazer pergunta, aprenda a fazer pergunta. Você conhece a pergunta número 1, a top? Não, eu já tô passando mal aqui. Eu sou tímida. Não, ok, eu não vou te torturar. Mas, enfim, faça a pergunta número 1, a pergunta número top. Qual que é aquela primeira que vem na mente? Depois você solta ela, a pessoa ou quem estiver perto de você vai começar a falar e vão vir outras perguntas. Beleza? A Ana Beatriz também não falou nada. Agora pausou aqui também. Ana Carolina também. A Bruna também. Ela gostou umas 5 vezes para poder falar. A Bruna e a Luciana. Mas ok, pessoal, é isso aí. Vocês têm acesso a mim. Muito obrigado aí pela disposição, pelo carinho. Tamo juntos. E eu quero ver vocês explodindo na vida, ok? Então eu quero ver vocês fazendo tudo acontecer. Felipe, como que eu faço? Todas as palavras que eu disse aqui, coloque em ação na sua vida. E você pode ter certeza que você vai encontrar muitas respostas. Porque o que foi dito aqui é ouro. Ouro. Ouro foi dito aqui. Ok? Tamo junto, pessoal? Então tá, eu vou encerrar a aula aqui. Mais uma vez, obrigado por tudo. O Agenor não falou nada também, mas tenho certeza que vai ter perguntas para mim depois. E a Miriam também não falou nada. As 17 pessoas estão indo. A Bruna tá rindo ali, doidado. A Raira também tá só dando uma sorrisinha. Eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Faz a pergunta. É porque eu queria saber assim, olha, eu sempre inicio tudo, mas eu não termino nada, sabe? E aí eu percebo que eu tenho muita insegurança em tudo que eu vou fazer, porque eu me preocupo sempre com a opinião das pessoas, o que elas estão pensando, o que elas vão achar, o que meu pai vai pensar, minha mãe, meus amigos.
Então, eu tô sempre assim, e aí tudo que eu faço, eu tenho muita insegurança, eu não confio em mim e sempre tenho medo da crítica, do que as pessoas vão achar quando eu estiver fazendo. Isso foi instalado quando você era criança, quando você ia falar alguma coisa, ou brincar, ou expor alguma coisa, sua mãe falava assim, ó, menina, para de fazer isso, porque as pessoas estão olhando. Foi instalado nessa hora o seu bloqueio. O seu bloqueio é com seus pais. Você vai fazer o seguinte, vai chamar os dois, você vai perdoar eles, falar, olha, pai, mãe, eu sou bloqueado na minha vida por causa de vocês. E até hoje não sei quem eu sou por causa de vocês. Mas eu quero perdoar vocês. Eu nasci para brilhar. Tá bom? A pergunta da Bruna valeu até para mim, que é o que eu queria perguntar também. Até o que eu visto hoje em dia para ir na casa de alguém ou na rua, eu penso, troco de roupa várias vezes, penso, se eu vou no meu sogro, por exemplo, que é super conservador, aí se é uma roupa que tem um pouquinho de decote, eu já fico, ai, o que meu sogro vai pensar, tal, e troco de roupa. Esses bloqueios, eles são instalados na infância e normalmente vem dos pais ou com quem a pessoa foi criada. Então, por exemplo, eu tava num restaurante com os meus filhos e os meus dois, eu tenho uma menina de 7 anos e um menino de 4. Eles começaram a fazer uma brincadeira entre eles e eles riam muito alto. A minha esposa, de uma forma inocente, virou para eles e falou, para de fazer bagunça porque as outras pessoas estavam olhando. Na hora que ela estava falando, eu falei, e eles estão olhando e eles vão cuidar da vida deles. E vocês podem continuar rindo e o papai vai rir também, que tá tudo certo. Eu faço muito isso com os meus filhos. Eu também tenho uma menina de 7 e eles não podem falar alto nos lugares. Eu sempre estou bloqueando eles, então. Se você age assim com seus filhos, você está bloqueando eles de serem eles. Verdade. Nessa hora que a minha esposa, de uma forma inocente, a minha esposa não queria fazer isso. Seus pais, Bruna, não queria fazer isso. Poliana, seus pais não queriam fazer isso. É uma forma inconsciente de ser, de agir, porque foi assim com os pais. A minha esposa, ela tem problema demais com a opinião dos outros, porque a mãe torturou ela a vida inteira, com roupa, com óculos, com cabelo. O que as pessoas vão achar? Aqui, ó. O que as pessoas vão achar? Então, não bloqueie. Eu tenho uma filha de 18 anos do meu primeiro relacionamento. Eu engravidei dela, eu tinha 17 anos. Meu pai me bloqueou muito por isso. Agora eu tô percebendo, através do seu ensinamento, que foi um bloqueio. Sim. Tanto que, quando eu engravidei, ele falou que as pessoas não iam falar de mim, que iam falar da filha dele, porque era uma vergonha na nossa cidade alguém engravidar e não ser casado. Exato. Olha, isso é muito sério. Alguém vai falar? É o seguinte, pessoal. Lembra agora a tarefa que você tem, ver os piores bloqueios ou sentimentos ruins que você tem com pessoas. Vai lá e resolva. Esses aqui são os exemplos que vocês viram que acontecem na infância. Então, analise se você também tem esse tipo de problema. Às vezes não é nessa questão, às vezes foi no trabalho que a pessoa te humilhou, um chefe que menosprezou você. Então, é um outro área da sua vida, né, profissional. Então, você vai lá e resolve a treta. Então, sempre identificando a área e ressignificando ela. Ok? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Quero agradecer de coração a participação de vocês. Vou passar para vocês... Eu posso fazer? Eu vou responder essa última